Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a presença de vocês em mais esse encontro. Eu me chamo Monique Samartini, sou analista de sustentabilidade do setor corporativo de sustentabilidade e meio ambiente da Rede DOR. Eu vou iniciar essa apresentação fazendo a minha descrição, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos e lisos, que estão soltos no momento. Eu tenho olhos castanhos, uso óculos marrom no formato quadrado. Estou vestindo uma camisa social azul e estou usando pequenos brincos azul. Para que possam me ouvir melhor, eu estou utilizando um fone e um microfone, que é o headset. É com enorme satisfação que eu apresento hoje o último evento da nossa primeira Semana de Direitos Humanos da Rede DOR, a roda de conversa sobre práticas e garantias de direitos humanos no setor da saúde. Para mediar o nosso bate-papo de hoje com os nossos convidados, contamos com a presença da bióloga, ativista socioambiental e consultora em sustentabilidade, Carolina Costa. Seja bem-vinda, Carol. Passa a palavra para você. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Enfim, como a Monique colocou, encerrando a Semana de Direitos Humanos da Rede DOR, nessa primeira Semana de Direitos Humanos com chave de ouro, né? O objetivo dessa roda de conversa é possibilitar um espaço de debate e reflexões, não apenas relevantes, mas necessárias à sociedade como um todo, especialmente aos colaboradores do setor assistencial. Como o próprio nome já diz, assistencial vem de assistência, a ação de assistir, auxiliar ou ajudar, ou seja, o setor de saúde é um setor focado em acolher pessoas, e quando falamos de pessoas, precisamos sempre lembrar que somos uma sociedade diversa. Ao mesmo tempo em que nos categorizamos, né, na biologia como espécie humana, o que nos une em uma única caixinha, nós também nos diferenciamos uns dos outros dentro das nossas particularidades, as nossas interseccionalidades, através de vivências da nossa condição física, intelectual, afetiva, socioeconômica, emocional, entre tantas outras. Nesse contexto, a nossa proposta hoje é olhar para a importância de estarmos sempre atentos e sermos aliados ativos no movimento pelo respeito e proteção dos direitos humanos no dia a dia desse atendimento assistencial, entendendo, acolhendo as diferenças dos pacientes, familiares, acompanhantes, colaboradores envolvidos na nossa rotina de trabalho. Então, para ajudar a entender essa importância na prática, de forma mais palpável, eu vou chamar os nossos convidados para contar para a gente um pouquinho do seu dia a dia no setor da saúde, vinculado a essa questão dos direitos humanos, né? Então, nossa primeira convidada hoje, que vai contar para a gente um pouco da sua vivência, é uma profissional do setor corporativo da Rede DOR, é uma colaboradora. O nome dela é Fernanda Mota, ela é formada em administração e atua na Rede DOR há 8 anos. A Fernanda iniciou sua jornada como auxiliar de serviços gerais e foi promovida para auxiliar administrativo e recentemente analista pleno no setor de saúde e segurança ocupacional corporativo. Então, Fernanda, a palavra é com você. Olá, boa tarde, meu nome é Fernanda, tenho 27 anos, estou na rede, como ela falou, 8 anos já de experiência. Hoje, atualmente, eu estou no setor de saúde e segurança do trabalho, do SSO matricial. Fui promovida tem pouco tempo, estou 3 meses no setor, onde eu fui acolhida, estou sendo treinada para garantir um bom rendimento da minha função. Sou PCD, tenho deficiência física, que isso nunca foi também um problema para exercer minha atividade, sempre fui tratada com igualdade. E é isso, sou muito feliz e grata por trabalhar na rede. Ok? Obrigada, Fernanda. Bom, a gente vai convidar agora a nossa segunda convidada, a Larissa. A gente queria ouvir um pouquinho, Larissa, da sua vivência como profissional, né, na área da saúde. A Larissa, ela é técnica de enfermagem no Hospital Esperança Recife, também da Rede DOR, também uma colaboradora da rede. Atua na Rede DOR há quase 2 anos e atualmente integra o setor de internação como plantonista. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência dentro desse contexto dos direitos humanos no setor da saúde. Larissa, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Larissa, né? Larissa Muniz.
Eu sou técnica em enfermagem, certo? Atuando aqui no Hospital Esperança Recife, né, pela Rede DOR, como a Carolina falou, já há quase 2 anos, né, colaborando aí, né, no atendimento assistencial dos pacientes, né, diretamente. Atuo na unidade clínica, aqui, trabalhando com pacientes de geriatria, né, dando essa atenção, essa assistência, preservando o direito dos meus pacientes, né, e tentando exercer da melhor forma essa função para que exista essa troca, né, entre os direitos e os deveres de cada ser humano, que devem ser respeitados, que devem ser preservados e que devem ser passados à frente, né, porque a gente tem, como a gente falou anteriormente, né, a gente às vezes tem noção dos nossos direitos como cidadãos, mas a gente às vezes esquece um pouco que a gente tem o dever de passar isso à frente também, né, de propagar que as pessoas também têm os mesmos direitos que a gente e que é dever da gente preservar o direito delas. Muito bem, muito obrigada, Larissa, pela sua fala. Eu vou convidar agora, então, chamar nossa terceira convidada, a doutora Marília Otero, que está aqui com a gente. A professora doutora Marília Otero, ela é terapeuta ocupacional, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, autora de diversos artigos científicos e livros. Marília trabalhou durante 11 anos em um hospital privado especializado em cuidados paliativos na cidade de São Paulo e atualmente atua como docente no curso de terapia ocupacional da Universidade de São Paulo. Então, seja muito bem-vinda, professora doutora Marília Otero. Olá, então, primeiramente, obrigada ao convite de poder estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, né? A terapia ocupacional é uma área que vem trabalhando com a questão da saúde da pessoa com deficiência desde da sua formação como profissão, no início dos anos 50, 1950 aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem já há algum tempo pensado um pouco sobre isso, e eu acho muito bacana que iniciativas desse tipo possam aparecer no setor privado, porque muitas vezes no sistema público a gente acaba vendo mais, né, esse tipo de discussão, e eu acho que é muito interessante poder, então, estar com esse tipo de discussão no sistema privado, para que a gente possa melhorar as nossas práticas, e enfim. Então, estou muito feliz de estar aqui e acho que é uma iniciativa muito bacana da Rede DOR de poder estar falando desse assunto. Eu separei aqui um material breve para começar a falar sobre saúde da pessoa com deficiência. Há uns bons anos atrás, mais ou menos, acho que uns 10 anos, mais ou menos, a gente fez uma pesquisa falando de quais seriam... para pesquisar quais seriam as necessidades de saúde da pessoa com deficiência, né? Então, o que a pessoa com deficiência precisa? A gente tem o direito humano como um direito de todos, então tem um nível de igualdade de todos como humanos, mas existem especificidades de cada uma das populações, e então o que seria específico da questão da pessoa com deficiência, como é que seria, né? E a gente elencou 10 itens como os que principalmente definiriam quais seriam as necessidades de saúde da pessoa com deficiência, que incluem relativos à questão do acesso, seja do ponto de vista do acesso físico aos espaços, da acessibilidade urbana e física aos espaços, seja a questão de acesso no contato com as pessoas, né, as barreiras atitudinais que podem aparecer na relação com as pessoas, então a questão do acesso aos serviços como uma questão importante. A questão do apoio psicossocial como um outro fator importante para as pessoas com deficiência. Existem pessoas que já vão nascer com deficiência e vão crescer com isso e vão precisar de ajuda em algumas coisas. Existem pessoas que vão viver a vida com uma funcionalidade normal, em algum momento vão viver rupturas e vão precisar de ajuda do ponto de vista psicológico, social, de rede, estou falando no sentido de rede de apoio, que é uma questão importante para pensar. Um outro aspecto que está relacionado à saúde da pessoa com deficiência são aspectos gerais da saúde para além da deficiência. Então, as pessoas com deficiência precisam
cuidar da sua saúde reprodutiva, precisam ter questões relacionadas às doenças infecto-contagiosas, precisam, sei lá, cuidar, fazer prevenção e promoção de saúde como todos da população, né? E muitas vezes a gente, quando fala de pessoa com deficiência, liga diretamente à questão da reabilitação ou à questão da deficiência em si, né? E isso a gente precisa ampliar esse nosso olhar. A busca sempre da autonomia e da independência máxima possível das pessoas com deficiência, autonomia, a pessoa tomar decisões por si, e independência, a garantia de que ela possa fazer as coisas sozinho, mesmo que precisem de adaptações. E para isso, uma outra questão é a dispensação de equipamentos de tecnologia assistiva, que no setor privado é um entrave importante para a gente promover a saúde da pessoa com deficiência, porque no setor privado, as operadoras de saúde pouco dão cobertura para equipamentos de tecnologia assistiva, e muitas vezes as pessoas estão ali com a sua renda toda comprometida para pagar a operadora de saúde, muito pouco, fica pouco para pagar tipos de equipamentos, etc. Isso é um entrave importante quando a gente fala de saúde da pessoa com deficiência no setor privado. Informação e orientação das mais diversas, prevenção e diagnóstico precoce, porque isso impacta, inclusive do ponto de vista de funcionalidade mais para frente, o reconhecimento e a garantia de direitos humanos, direitos de todos e direitos específicos das pessoas com deficiência, o reencontro com atividades significativas, ou seja, que a pessoa não tenha no seu tratamento a única coisa da vida, que ela possa ter atividades que são importantes no seu cotidiano. A Fernanda falou um pouco que ela tem deficiência e como ela trabalha e entende que as pessoas a tratam por igual, então um pouco isso, quer dizer, ela ter atividades que fazem sentido na sua vida. A validação e a ajuda na construção de ferramentas próprias de enfrentamento dos problemas. Quando a gente conversa com pessoas com deficiência, muitas já se viram nos 30, fazem um monte de coisas, e a gente, como profissional de saúde, precisa entender que muitas vezes o outro também sabe sobre si e também tem respostas e estratégias importantes para a gente trabalhar, e o vínculo com o profissional de saúde, isso também é como algo bem importante. Para encerrar, eu queria só dizer que eu incluiria nessa lista hoje a questão da sexualidade como uma questão também importante a ser trabalhada em relação à saúde das pessoas com deficiência. E então, acho que seria para a gente começar aí. E eu queria dizer que eu também tenho deficiência, e eu tenho deficiência física, e talvez na minha trajetória no sistema privado já há muitos anos, cuidando de uma doença crônica que me traz algumas incapacidades, o lugar onde eu fui melhor atendida durante todo esse processo foi na Redidor aqui em São Paulo, e eu acho que para mim foi um prazer receber isso. Eu nem tinha comentado com ninguém que me convidou, então é mais uma coisa muito bacana de eu estar aqui, assim, eu fico muito feliz de estar aqui e poder participar, e também como usuária do serviço da rede, e de fato foi onde eu fui melhor atendida na rede privada em São Paulo, com certeza. E então acho que era isso que eu queria comentar, e obrigada e estou à disposição. Poxa, que bacana, doutora Marília. Obrigada por essa notícia, né? A gente aqui que também está sabendo dessa notícia agora, é muito bacana porque reforça, né? Reforça esse comportamento da rede, esse movimento da rede em prol à inclusão, em prol ao olhar por diversos olhares, a acolher seus diversos pacientes e colaboradores. Então, é muito bacana que a gente realmente foi atrás de você, né, uma profissional que tem aí tanto a contribuir nesse assunto, e sabendo de você como paciente, que você também teve um acolhimento dentro da rede, isso é realmente muito bacana. Bom, obrigada pelas suas primeiras colaborações. A gente vai chamar agora, então, o nosso último convidado da noite. Ele também vai trazer um depoimento de como a sua experiência pessoal, a experiência de seus familiares e da sua comunidade transformaram o seu olhar enquanto profissional da saúde. A gente está falando do Dr. Fleury Johnson, que é médico pela UFRJ, especialista em clínica médica e fundador do Instituto Diversidade e Inclusão em Saúde, além de Head Global de Saúde do Nubank. Por favor, Dr. Fleury, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Muito feliz e muito prazer de estar aqui com vocês. Para me autodescrever, eu sou um homem negro, eu tenho dread até a altura do pescoço, estou com óculos
meu quadrado, tô com um headphone, eu tô com uma camisa cinza e atrás de mim tá embaçado. Então, gostaria de trazer um pouco, né, falar um pouco sobre saúde da população negra, falar um pouco sobre como que eu acabei também orientando um pouco a minha carreira, a minha trajetória para, né, para trabalhando e também discutindo sobre a saúde da população negra. Eu fui residente de cardiologia, né, da Rede Dó, no Quinta Dó aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Então, eu já trabalhei também na rede, né, na verdade. Então, eu, durante a minha formação, durante a graduação, uma coisa que me chamou bastante a atenção, né, porque eu sou do Togo, né, originalmente, que é um país do oeste da África, onde todas as pessoas ali, né, são pessoas negras. E quando eu cheguei no Brasil, eu achava que, né, pô, a gente tem 54% da população, né, hoje 56% sendo negra, então a gente teria pessoas negras em todos, né, todos os lugares, né, então quando a gente vê como profissão como médico, entre outras profissões, né, advogado e tudo mais. Só quando eu cheguei no Brasil, eu vi que não era bem assim. Então, durante a faculdade, uma coisa também que é importante, que infelizmente muitos profissionais de saúde acabam, né, não sabendo, é que a gente tem uma política integral de saúde da população negra, que também traz esse tema de discussão sobre saúde da população negra, sobre quais seriam os viés implícitos e os viés também, né, que são o viés inconsciente sobre adoecimento em saúde e também sobre o adoecimento e acesso em saúde. Então, a gente, depois, quando eu saí da faculdade, eu fiz uma iniciação científica num laboratório de estudo de atenção primária, onde depois eu fui convidado para dar aula ali, eu dou aula também ali na UFRJ, também na UF, onde a gente fala sobre diversidade e inclusão em saúde, como que a gente pode formar profissionais que possam pensar em cuidado de saúde, que sejam cada vez de forma diversa, então cada vez mais inclusivo para todos e para todas. Então, a gente tem, a partir dessa política integral de saúde da população negra, alguns dados que são assustadores, né? Então, com os dados, a gente consegue realmente ver qual é a disparidade, qual é a diferença entre a população negra e a população branca. E como que a gente pode, então, assim, né, a partir desse exercício que a gente está fazendo aqui, a gente consegue pensar em mudanças e gerar impacto, né? Então, a gente falando de crianças negras, por exemplo, as crianças negras têm 60% a mais de risco de falecer por uma doença infecciosa antes dos 5 anos do que uma criança branca, por exemplo. E 90% a mais de risco de falecer por desnutrição, né? 70% a mais de risco de nascer e de ser pobre. Então, a gente sabe que isso tem diretamente a ver com acesso à saúde, isso tem diretamente a ver com acesso à educação, isso tem diretamente a ver com perspectiva futura, né, de um crescimento ou de um olhar diferenciado sobre como que a pessoa poderia se pensar, né, como ser como indivíduo no futuro. A gente falando também das mulheres das mulheres negras grávidas também, por exemplo, a gente tem também um dado de que quando a gente compara, né, quantas mulheres negras e quantas mulheres brancas, por exemplo, tiveram acesso no mínimo das 6 consultas de pré-natal, né, informado pelo Ministério de Saúde. Então, a gente tem 69%, né, nas mulheres negras e 84% nas mulheres brancas. Então, a gente ali também já começa a ter uma disparidade, né? A gente tem mais adoecimento, por exemplo, de doenças cardiovasculares na população negra, mais adoecimento, mais amputação, né? Quando a gente fala de complicações de doenças cardiovasculares por exemplo, de pé diabético, desculpa, também na população negra. Então, as consequências, né, desse acesso dificultado à saúde, né, devido a toda a estrutura do racismo estrutural onde a gente vive, né, que limita acesso à educação, à cultura e também à saúde para as populações que são mais vulneráveis, né, que no Brasil tem com que a população negra. Então, isso faz que a gente tenha esses dados. Então, qual é o nosso papel como profissional de saúde ou que trabalha no setor de saúde para a gente conseguir reduzir essa disparidade, para quando também as pessoas vão para atendimento, para o centro de saúde, onde elas vão buscar um conforto,
com a sua dor, a gente consiga tratar essas pessoas de forma que elas consigam, né, sentir já um alívio desde o atendimento até quando ela está ali internada. Então, queria deixar um pouco, né, disso para a gente ir conversa, pensando e discutindo. Perfeito, doutor Fleury, muito obrigada pela sua partilha, excelentes pontos já levantados. Bom, então, para encerrar as partilhas, né, a gente vai começar agora a nossa roda de conversa. E aí eu vou lembrar aqui a todo mundo, você que está assistindo a gente, que ainda não mandou sua pergunta no chat, aproveita, vai lá no chat, comenta o que você está achando desse encontro, escreve sua pergunta para os nossos convidados, seu depoimento, enfim, se você quiser compartilhar com a gente também, ouvir aí no final o que os nossos convidados têm para falar, de algum fato que aconteceu com vocês, ou de alguma dúvida que vocês tenham pessoal dentro do trabalho mesmo, fiquem à vontade, tá? A gente vai começar as nossas perguntas com uma pergunta bem abrangente, pessoal, eu diria que ela é quase filosófica, mas ela é essencial para todos os profissionais da saúde. Então, como a ética médica se relaciona com os direitos humanos do ponto de vista de vocês, dos nossos convidados? Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo contribuir com a gente. Não temos uma resposta para essa pergunta. Tudo bem. Vamos passar aqui, então, para a nossa segunda pergunta. O artigo 1º da Declaração de Direitos Humanos, ele diz que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e assim devem ser tratados. Mas, na prática, dentro das suas experiências enquanto profissionais da saúde, a gente queria saber de vocês quais são os maiores gaps no sistema de atendimento médico hospitalar, público e privado, para, de fato, fazer valer esse direito. Vamos começar, então, com a doutora Marília? Então, começando aqui a falar, acho que depois os outros colegas podem complementar um pouco, e inclusive com a questão anterior, né? Quer dizer, eu entendo que pensar direitos é exatamente por uma perspectiva ética de que o outro, que pode ser muito diferente de mim, detém e é reconhecido como sujeito tanto quanto eu. Quer dizer, então, eu entendo a relação entre direito e ética, e, enfim, muito ligada a essa questão do reconhecimento da diversidade. Então, eu reconheço que o outro é diferente e que ele pode ter, inclusive, posturas diferentes e ações diferentes, mas ele tem, assim como eu, direito a aquilo, né? Quer dizer, direito à vida, direito à saúde, à educação, enfim. Então, eu acho que essa perspectiva ética de reconhecimento da diversidade, eu acho que é importante, e aí tem a ver com a questão da própria ética médica, etc. Em relação aos gaps, né, no sistema de atendimento médico hospitalar, em relação à dignidade e direitos, eu acho que existem, sim, que todo mundo que já viveu algum tipo de assistência na área da saúde, já viveu situações em que a sua dignidade não foi preservada, em que você foi exposto a algum tipo de violência ou algum tipo de discriminação, ou algum tipo... Isso lógico que as populações que a gente está falando aqui são mais vulneráveis para isso, estão mais vulneráveis para isso, mas... então, eu acho que isso está em todo o sistema. O que eu acho que a gente... Então, quais são os maiores gaps? Para mim, estão na relação de trabalho. A gente só vai conseguir diminuir esses gaps, ou seja, de verdade prover uma garantia de dignidade, de direitos para todo mundo que a gente atende, para todo mundo que a gente assiste, quando a dignidade e os direitos daquele profissional que compõe o sistema de saúde também estiver sendo reconhecido como tal. Porque eu acho que é muito difícil, óbvio que tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas para começar aqui, eu acho que é o que eu gostaria de reforçar, assim, né? Então, quando o profissional de saúde também tem boas condições de trabalho, tem a garantia de direitos, tem capacitação, certamente ele vai conseguir prestar um atendimento melhor e que garanta a dignidade e o direito do outro. Quando ele está absolutamente assoberbado, sobrecarregado,
tapando um monte de buracos, com uma vida muito maluca, e a gente sabe o sistema dos plantões, essa vida toda da área da saúde para o trabalhador, ela pode ser também muito violenta. Então, eu acho que o primeiro gap para mim, para pensar aqui, que atrapalha aí, é quando o profissional também não está sendo bem cuidado. E aí é muito difícil ele cuidar direito do outro. Perfeito. Dr. Fleury Johnson, quer compartilhar também com a gente? Sim, perguntas bem pertinentes e importantes. Quando a gente fala sobre quais são os gaps, né? E também quais são, a gente falando de direito humano. Uma coisa que é importante é sempre trazer, acho que sempre dentro dos debates, né, é a equidade, né? Como que a gente, como profissional de saúde, a gente pode sempre estar pensando em equidade nos nossos atendimentos, na nossa estratégia de saúde, no nossos planejamentos. A gente sempre trazer mais, né, a quem tem menos, a gente sempre oferecer mais a quem tem menos. Isso passa muito também a partir de que, quando a gente não tem informação sobre haver algumas diferenças, né, que tem existente, né, entre cada grupo subrepresentado, né, cada população, a gente não consegue pensar, né? Então a gente também tem um trabalho de buscar informação ou de forma também institucional, trazer informação cada vez mais para as pessoas, né, que estão ali trabalhando dentro das instituições, para que eles consigam pensar e perceber a sociedade em que a gente está e assim trazer para dentro dos seus atendimentos esse olhar que seja diferenciado, né, que a gente chama de olhar mais humano, mas a gente sabe que não seria somente isso, né, mas que um olhar que seja de forma realmente pensando em equidade e pensando em diversidade. Perfeito. E é exatamente isso, né? Quando a gente pensa nos maiores gaps, o que vocês dois reforçaram para a gente foi a questão do ser humano, as pessoas. A gente reforça que o atendimento assistencial, ele é um atendimento para pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem pessoas diferentes, tanto pessoas que estão com diversidade, no que a gente entende de conceitos de diversidade e inclusão, quanto pessoas que pensam diferente. E aí a gente tem diversos níveis, né, de pessoas que pensam diferente. Quando a gente olha para a instituição da saúde, a gente precisa lembrar que conhecimento é responsabilidade. E para a gente poder mudar as instituições, a gente precisa que as pessoas estejam dispostas a mudar. E aí sim a gente consegue fazer uma onda de movimento, de mudança, né? Então é importante realmente ouvir de vocês que estão na prática trabalhando com atendimento assistencial, como que a gente perguntou quais seriam os maiores gaps, e vocês dois reforçaram, os maiores gaps são as pessoas, né? No final das contas, vira isso. Os gaps são como que essas pessoas que trabalham no atendimento médico hospitalar estão tendo condições para fazer seu trabalho, assim como que as pessoas aceitam ou não olharem para os pacientes e colaboradores com mais acolhimento, com um olhar mais amplo e mais acolhedor, enxergando todas as pessoas na sua plenitude, né? Então, de fato, é algo para a gente pensar enquanto profissionais da saúde, em como que a gente pode amanhã já olhar para a melhoria, né? Então, a gente vai passar aqui para uma próxima pergunta, e aí eu vou citar o artigo 3º da Declaração dos Direitos Humanos, que traz 3 direitos essenciais, né? O direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aí, com foco no direito à vida, eu trago uma pergunta específica para o Dr. Fleury. Quais são os maiores gaps hoje de atendimento médico hospitalar para a saúde da população negra do Brasil, dentro, claro, da sua experiência? O que você compartilha com a gente, Dr. Fleury? Então, a gente tem dados, né, como eu tinha até falado inicialmente, das mulheres negras, né, grávidas, dessa diferença, né, na porcentagem de consultas pré-natais, né, entre as mulheres negras e as mulheres brancas. Quando a gente também vai falar também, né, de dados sobre quem recebe menos anestesia durante os partos, né. A gente também tem dados de que as mulheres negras recebem menos anestesia durante o parto, porque a gente ainda tem, né, aquele viés inconsciente, aqueles viés inconscientes de que as pessoas negras são mais fortes, são mais resistentes à dor, que é um viés que vem ali do período da escravidão, né, que acabam ainda se mantendo, mas de forma inconsciente, e as mulheres negras relatam receber menos
menos anestesia, né? E também quando a gente vai falar também de quem ali consegue se pensar, por exemplo, ter acesso à saúde, a população negra tem menos acesso à saúde, né, e passando por ali, mas quando as pessoas negras, por exemplo, vão ali no atendimento, elas relatam, né, a gente já tem mais de 67% a 70% que já relataram que já passaram por alguma situação de discriminação, né, de racismo. E muitas vezes, quando elas denunciam, isso acaba não sendo tratado. Então, isso faz que as pessoas acabam se afastando do centro de saúde. Quando a pessoa se afasta do centro de saúde, a pessoa acaba voltando somente quando ela está grave. Então, o que a gente pode resolver, né, já desde o início, fazendo o que, né, tratando, prevenindo, a gente acaba tratando ali a nível hospitalar de forma mais grave e muito mais difícil de resolver. Então, isso é uma questão assim, que é muito importante, e também as pessoas negras também relatam muito que elas não são tocadas ou não são olhadas também durante, né, os atendimentos. Então, a gente acaba se deparando ali, né, com uma mudança, uma importância, né, de uma mudança de comportamento mesmo, né, dos profissionais de saúde, para que a gente consiga atender cada vez de forma que seja melhor as pessoas que estão nos procurando. Perfeito. Obrigada novamente pela sua colaboração. É muito rico o que você traz para a gente, né, doutor Fleury? Ouvir você como um homem negro, como um médico negro também, que tanto como paciente como profissional da saúde, você vivencia isso, né? Então, é interessante, de fato, a gente trazer para os colaboradores da Redditor esse ponto de reflexão, né? Como que você, como profissional, enquanto profissional da saúde, no seu dia a dia de atendimento, você atende da mesma maneira as pessoas negras e as outras pessoas, né, as pessoas de diferentes etnias? O que você poderia fazer para que pessoas de outras etnias que não sejam a sua ou a etnia que não é minorizada dentro da nossa sociedade se sintam tão acolhidas quanto as outras pessoas? Quais são os pequenos detalhes no dia a dia, na sua etapa de atendimento, que você, por acaso, pode estar deixando ali passar de acolhimento para esses pacientes, né? Então, muito bem reforçado pelo Dr. Fleury, a gente vê em dados estatísticos, né, que por uma pessoa não querer retornar ao atendimento médico por não ter sido bem tratada, e aí mais uma vez a gente reforça a questão pessoal, né, das pessoas, as pessoas precisam mudar o pensamento, precisam mudar a sua forma de olhar para a sociedade, e isso vai interferir no dia a dia profissional, seja de um profissional da área da saúde, seja de um profissional da área de engenharia, de um profissional de qualquer área, né? Mas é interessante a gente ver como que a gente acaba afastando também a população negra do atendimento, e ela só retorna, então, quando está numa situação muito mais grave, por não ter um atendimento que ela, né, se sinta confortável e acolhida. Muito importante a gente reforçar isso com os nossos profissionais. Então, obrigada mais uma vez. A gente vai passar aqui para a próxima pergunta. Recentemente, em maio de 2020, o STF declarou inconstitucional a portaria do Ministério da Saúde e da Anvisa, que orientavam a restrição de doação de sangue para homens que mantiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses. Casos como esse, que excluem membros da comunidade LGBTQIAPN+, da participação e do próprio acesso aos recursos básicos da saúde, vêm sendo transformados, mas seguem esbarrando no preconceito. Preconceito esse resultado de décadas de falta de informação e da LGBTfobia. E aí a pergunta é, como vocês veem os direitos e deveres de profissionais da saúde no atendimento à comunidade LGBTQIAPN+. A gente queria saber se há protocolos adotados na saúde pública, por exemplo, como, por exemplo, um atendimento ginecológico para mulheres lésbicas, homens trans ou pessoas não binárias. A gente queria saber de vocês, né, do atendimento médico hospitalar, se vocês já presenciaram alguma resistência ou situação delicada pela falta de diretrizes nesse contexto. Alguém quer compartilhar com a gente? Então, doutora Marília. Obrigada, doutora. Não é exatamente a área que eu atuo, né? Mas o que eu sei, especialmente estando dentro da universidade, é que esse é um tema que, especialmente nos últimos 10 anos, tem aparecido
com uma força muito maior, e tem sido pensada, então, a questão das feminilidades, masculinidades, enfim, todas as possibilidades mais diversas de identificação e de situação de gênero dentro da área da saúde. Ainda é muito diverso, é algo relativamente novo ao se pensar do ponto de vista de práticas. Então, os usuários que são, né, desse grupo, muitas vezes relatam, então, inúmeras dificuldades de acesso aos serviços, de situações de preconceito, etc., dentro do serviço e tudo mais. Mas eu acho que tem se caminhado nesse sentido, e os serviços públicos têm pensado, então, linhas de cuidado relacionadas a essa população, estratégias relacionadas específicas na questão de promoção e prevenção de saúde dessa população. Eu acho que é mais recente, como eu falei, não é exatamente a minha área, mas é um campo que, especialmente na universidade, tem borbulhado, assim, então eu imagino que a gente vai ver avanços nos próximos anos aí, com certeza, para que isso possa se efetivar de uma maneira melhor. Perfeito. Eu vou até fazer um comentário nessa questão, como uma mulher membro da comunidade LGBTQIA+, como uma mulher bissexual. Eu já passei por experiência em consultório ginecológico, em que, enquanto eu estava namorando uma mulher, a profissional que estava me atendendo, a médica, ela não soube falar sobre anticoncepcional, né? Eu precisava do método anticoncepcional por conta de uma endometriose, e a profissional, ela não queria me oferecer um método contraceptivo porque, em teoria, eu não iria engravidar. Então, esse preparo do médico para poder entender a sexualidade, independente da identidade de gênero, independente do sexo biológico, como que eu vou lidar com esse paciente, né? Como que eu ofereço o que esse paciente precisa, independente do meu pensamento com relação à biologia desse paciente, assim como a gente tem casos de homens trans que procuram atendimento à saúde no próprio SUS, né, no próprio atendimento público. A gente tem essa questão que vem sendo levantada, né, na comunidade, sobre como que, se eu ainda não conseguir fazer ali a mudança do meu nome social, o SUS vai abrir para mim uma consulta ginecológica. Se eu tiver com o nome masculino e gênero masculino, eu consigo acesso a uma consulta ginecológica, ou, né, no caso de mulheres trans ou homens trans, a gente ainda precisa lapidar um pouquinho mais esses protocolos. Por isso que a pergunta veio de protocolos. Quais são os protocolos a serem seguidos? Diga, doutora Marília. Não, o que eu queria comentar só é que essa questão relacionada à sexualidade, obviamente que existem particularidades dos diferentes grupos, mas ela já pesquisas da década de 90 começaram a fazer em relação à sexualidade e saúde com mulheres que tinham situação de tratamento de câncer de colo de útero. E foi onde começou um pouco mais na área médica, pensar essa questão da sexualidade do ponto de vista de assistência. E uma das coisas que aparecia lá atrás era o quanto, eu não vou ter os dados agora, mas o quanto as pessoas queriam falar sobre sua vida sexual na consulta médica, e não se sentiam à vontade, ou não, na verdade, não tinham muita coragem de iniciar o assunto. E esperavam que o profissional de saúde começasse a conversar sobre esse assunto. Então, gostariam de conversar sobre o assunto, mas não tinham coragem de tomar iniciativa, e esperavam do médico que perguntasse um pouco sobre a questão da sexualidade. E ali começa a se pensar, então, como é que a gente vai perguntar ativamente sobre isso, e aí, obviamente, que essas diferenças hoje, né, vão aparecer. E na questão da saúde da pessoa com deficiência, isso também é algo que aparece como uma coisa muito forte, como se quem tem algum tipo de deficiência, especialmente deficiências mais graves, onde a pessoa é usuária de cadeira de rodas, ou um idoso que teve um AVE, ou um TCE, por exemplo, né, um traumatismo crânioencefálico, um derrame, enfim, fossem interrompidos de sua sexualidade. Esse hospital que eu trabalhei durante bastante tempo era um hospital de longa permanência. Os pacientes ficavam, em média, na época, 24 meses internado com a gente. E era uma questão que aparecia muito. Então,
sejam pacientes que falavam que tinham vontade de se masturbar, ou enfim, tinham vontade, tinham tesão e não conseguiam lidar com aquilo, e como é que a gente fazia, desde situações em que a equipe reprimia. Então, na hora que isso aparecia, vinha da equipe por pura falta de conhecimento, eu imagino, até do como fazer, ou do como reagir, ou do como lidar, situações em que a pessoa recebia quase que uma bronca por estar trazendo esse assunto e tal, e isso mais recente. Então, eu acho que essa questão, ela passa por tantos níveis, e toda vez que a gente fala desses grupos, sejam eles quais forem, que de alguma forma estão mais vulneráveis ao acesso, ao reconhecimento da garantia de direitos e tudo mais, a questão da sexualidade é uma questão importante para todo mundo que trabalha diretamente relacionado à assistência, especialmente pensar e lidar com os seus próprios preconceitos e tabus, porque é uma coisa que vai exigir que a gente também lide com as nossas próprias questões para poder prestar um atendimento melhor, porque isso vai aparecer cada vez mais, e que bom que aparece, inclusive, né? Só para complementar também, a gente tem a política nacional de saúde da população LGBTQIAPN+, onde a gente consegue ter, né, algumas diretivas também, porque a gente tem também uma coisa que muitos profissionais de saúde não entendem todas as siglas, né? Então, a gente precisa que os profissionais de saúde também começam, né, a buscar e a entender toda essa política para que eles possam, assim, conseguir ajudar, porque a gente está, né, quando a gente, por exemplo, precisa de alguma informação, a gente coloca isso como uma prioridade. Então, a gente precisa que os profissionais de saúde também comecem a colocar isso como prioridade para que consigam buscar informação para conseguir ajudar e atender as pessoas cada vez de forma melhor. Então, acho que as universidades sempre foram, né, sempre são como centro catalisador assim do debate, onde a gente consegue fazer essas discussões, onde a gente consegue pensar sempre em protocolos e também em planos de ações para que a gente consiga formar profissionais que no futuro consigam, né, ter uma visão e também uma perspectiva diferente na forma de lidar e de trabalhar. Então, gente, falando sobre protocolos, né? Em 2016, tivemos um decreto para o respeito do uso do nome social para pessoas transexuais, né? Para pessoas trans, transexuais, travestis, pessoas do gênero não binários e as pessoas da comunidade em si, né? Dentro de hospitais e qualquer outro ambiente de atendimento de saúde. Hoje em dia, eu não vejo muito isso acontecendo, né? Aqui em Recife, a gente não tem locais com profissionais que tenham um atendimento direto a esse tipo de público, certo? Os únicos locais aqui em Recife de atendimento para esses tipos de pessoas da comunidade são o Hospital das Clínicas, né, da UFPE, e o CISAM, porque aí se falou sobre o atendimento a homens trans, a mulheres trans, atendimento ginecológico. Então, nós só temos esses dois ambientes, onde a maioria dos profissionais que atendem, eles são profissionais, como é que eu posso dizer? São voluntariados, né? Não existe um atendimento específico. Existe aquela profissional que vai se dedicar um pouco mais àquele atendimento àquelas pessoas e vai atender de forma voluntária. E aí, abre-se um ambulatório para esse público, certo? Mas, em relação a isso, existe sim essa deficiência. Volta-se àquela questão de que precisa se abranger isso para as outras pessoas, para as demais pessoas, para que seja de interesse, né, tanto do público a ser atendido, como do pessoal para se especializar para atender essas pessoas, né? É o que se fala nos três primeiros artigos da Declaração dos Direitos Humanos, que é o direito à vida, né, para que você tenha liberdade para viver sem a discriminação e segurança para poder desfrutar isso tudo. Isso eu estou fazendo um resumo dos 3 primeiros artigos, né? Então, eu acho que existe, assim,
uma falta de conhecimento, né, das pessoas, uma falta de interesse e uma falta da busca também das pessoas por conta disso. As pessoas têm a necessidade, mas têm medo de buscar, porque não encontram esses espaços, não encontram essa acolhida, entendeu? Já aconteceu um caso, estou falando com propriedade por ser uma mulher trans, tá? Já aconteceu o caso de eu precisar de um atendimento ginecológico, certo? E aí eu recorri ao CISAM, sabendo que existia esse atendimento, e a médica que foi me atender, não saber me atender e não querer me atender, porque foi o que aconteceu, ela não quis atender, né? Porque ela disse que não estava apta para isso, certo? Que não era o corpo que ela conhecia, não era a fisiologia que ela conhecia, né? E aí eu não podia recorrer ao HC porque a médica que me atende estava de férias. Então aí complica para a gente a questão desse espaço, porque precisa, isso precisa ser passado mais à frente, entendeu? E eu acho que é dever da população procurar compreender, porque quando a gente fala de direito humano, a preservação dos direitos humanos, ela é um dever de todo mundo, vamos dizer assim, né? Porque é dever do homem preservar o direito da mulher, porque em algum momento ele vai precisar preservar o direito da esposa, da filha, da mãe, ou de qualquer outra pessoa participante da família dele, né? Sendo assim para qualquer população, tá entendendo? Às vezes você tem uma pessoa, né? Você tem um filho, você tem uma filha que está ali tentando se descobrir, que está ali tentando se abrir para a própria família, não consegue porque a família não dá abertura para isso. E isso vai interferir diretamente na saúde dessa criança ou desse adolescente, né, Larissa? Olha, muito obrigada pelo seu depoimento, até pessoal. É muito importante para todo mundo que está assistindo aqui, acredito não só para os convidados, para todo mundo que tá assistindo. Todo mundo eu vi aqui que estava realmente concordando com a cabeça com o absurdo que foi. Você teve seu direito à saúde negado, né? A gente está aqui falando sobre acesso e proteção dos direitos humanos no setor da saúde, e você nos relatou o fato de ter o seu direito à saúde negado. Então, a gente reforça com os profissionais da Redditor que estão nos assistindo, os outros profissionais da saúde que porventura venham a assistir essa conversa, a necessidade de quebra de tabu, de quebra de tabu pessoal, de quebra de tabu de sociedade. Então, como profissionais de assistência, né, que vocês estarão recebendo pacientes com bagagens históricas, socioeconômicas, pessoais tão diversas, emocionais tão diversas, é muito importante que vocês sejam o ponto de segurança, vocês sejam o porto seguro desse paciente. O acolhimento começa aí. Então, independente das suas convicções e crenças pessoais, quando você veste a sua roupa de atendimento médico, você é um profissional da saúde. Então, a gente reforça essa importância dos profissionais da saúde se absterem de crenças pessoais e pensarem no bem-estar e no acolhimento para a saúde física, mental e emocional dos pacientes, né? Então, perfeito. Obrigada mais uma vez, professora Marília, doutor Fleury e Larissa, pela partilha nessa pergunta. Vamos seguir, então, para a próxima. Quando falamos de pessoas com deficiência, é preciso lembrar que esse é um tema muito amplo e que há diversos tipos e graus de deficiência, né, como a professora Marília bem lembrou. E aí, na vivência de vocês, essa pergunta ela é direcionada para a professora Marília, mas quem quiser também compartilhar, fica à vontade. Na vivência de vocês, onde nós já conseguimos evoluir bem e quais aspectos nós precisamos focar com mais compromisso no atendimento médico hospitalar para assistir com melhor qualidade pessoas com deficiência, né? Onde que a gente já conseguiu evoluir, pontos que há anos atrás a gente, né, olhava e que precisavam desse empenho, que hoje a gente já alcançou, e o que mais falta aí, mais gritante para a gente melhorar. Então, eu vou começar com a doutora Marília, professora doutora Marília, e depois eu vou passar para a Fernanda também colaborar com a gente, tudo bem? Acho que teve, sim, muitos avanços, né, nos últimos anos, e de fato, o movimento das pessoas com deficiência, quer dizer, as pessoas poderem batalhar pela garantia dos seus direitos faz muita diferença para que você veja isso lá na frente como
um avanço dentro do sistema, né? Eu acho que, de maneira geral, há um acesso melhor ao sistema de saúde como um todo, especialmente com a instauração do Programa de Saúde da Família, alguns bons anos atrás. Foi um programa que, ao ter os agentes comunitários nas casas, né, mapeando o território, apareceram as pessoas com deficiência, que estavam escondidas dentro das suas casas, enfim, então isso traz uma visibilidade diferente para a população. Então, acho que tem avanços nesse sentido. Você tem avanços dos mais diversos do ponto de vista de tecnologias de tratamento, de diagnóstico, muitas dessas ainda inacessíveis para a população brasileira, sim, mas é um avanço. Quer dizer, então você tem tratamentos que não existiam há alguns anos atrás, possibilidades de equipamentos que não existiam, possibilidades de pessoas viverem com autonomia e independência como não existia. Entretanto, você tem esse gap do acesso aos equipamentos do ponto de vista da população brasileira como uma questão importante. Então, o que eu diria, então, que hoje talvez o maior problema, assim, né, esse acesso ao sistema. Então, você sabe onde as pessoas estão, na maior parte das vezes, mas ainda, quando é uma pessoa que tem uma mobilidade bastante complicada, né, uma pessoa mais dependente, é difícil o acesso ao sistema, seja público ou privado. O sistema privado, propriamente dito, tem um buraco enorme das pessoas em situação crônica, né? Então, de modo geral, no sistema público isso também tem, mas o privado eu acho que isso aparece com mais força. Você tem espaços para as pessoas que acabaram de ter algum tipo de injúria ou que tiveram algum tipo de adoecimento, tem uma crise, algum tipo de comprometimento ali. E o atendimento médico hospitalar nesse sentido é bastante eficaz, na maior parte das vezes. Você tem hoje atendimento, sim, para pessoas que estão com a sua condição de doença mais avançada, que estão na terminalidade, etc., numa condição de dependência maior, mas existe um gap enorme para as pessoas que não têm indicação para o centro de reabilitação, porque então já passaram, estão no seu nível máximo de ganhos, vamos dizer assim, mas se ficarem sem acompanhamento, vão ter uma perda funcional, uma perda de independência, uma perda de autonomia, e isso não tem no sistema, né? Então, hoje é uma questão importante de pensar como é que a gente faz para que as pessoas com situações crônicas, que podem ficar crônicas por muitos anos, mas que precisam de algum tipo de atendimento, de acompanhamento, para manter a sua funcionalidade, para manter a sua independência, a sua autonomia, esse tipo de serviço específico é bastante raro. É um buraco enorme. A gente fala que os pacientes ficam meio no limbo, assim, porque você não tem para onde encaminhar, essa é a questão, você não tem para onde encaminhar um paciente crônico, né? Então, isso é uma questão muito importante, além da coisa dos equipamentos, como eu comentei, que na minha experiência, no sistema privado, a gente às vezes conseguia que algumas operadoras dessem cobertura, mas sempre numa conversa muito caso a caso, como, então, uma questão, assim, que a gente conseguia alguns avanços. Mas eu acho que, se eu pudesse, então, dizer aí, do ponto de vista de avanços, você tem uma identificação dessa demanda muito mais caracterizada, você tem um reconhecimento de que a saúde da pessoa com deficiência, que as pessoas com deficiência têm direito a acesso, entretanto, especialmente as pessoas com situação de maior incapacidade, maior dependência, ainda mantêm situações de grande isolamento e não há serviços, especialmente no setor privado, que deem conta das necessidades dessa população. Eu acho que eu destacaria esses pontos de primeira. Certo. Fernanda, quer fazer alguma contribuição? Não? Porque a resposta da professora Marília, ela foi realmente bem completa, né? Eu estava vendo você concordando aqui, eu imaginei que ela já estivesse abrangendo sua resposta. Mas perfeito, professora doutora Marília. Vamos passar então para a próxima pergunta. Eu acho que ela complementa um pouco do que a gente vem falando. Bom, embora a gente saiba que já evoluímos bastante no que diz respeito à inclusão de grupos minorizados, em muitos contextos sociais, nós temos também a consciência de que há ainda um longo caminho para percorrer e melhorar. É sempre importante a gente lembrar que a gente já caminhou, mas a gente ainda tem
muito chão para caminhar, né? Especialmente quando a gente fala sobre interseccionalidades. E aí eu queria reforçar para vocês esse conceito, já que a gente está falando aqui sobre a importância da gente conhecer novas terminologias, da gente estudar né, todos os espectros que a gente tem aí dentro do paciente. Então, vamos falar um pouquinho sobre interseccionalidades, né? As interseccionalidades são diversas características que juntas vão transformar aquela pessoa numa pessoa única, num indivíduo, né, especial. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma mulher, mas eu não sou só uma mulher, eu sou uma mulher cisgênero, eu já começo a me diferenciar aí dentro da nossa sociedade, uma mulher cisgênero, uma mulher que nasceu e se reconhece, se identifica com o sexo biológico do nascimento. Aí, além de mulher cisgênero, eu sou uma mulher cisgênero branca, que também me diferencia de várias outras mulheres indígenas, negras, enfim, do Oriente Médio. A gente tem aí bagagens e vivências e como a sociedade acolhe diferentes etnias, né? Então, essas interseccionalidades que me constituem me tornam única. E isso interfere em como a sociedade me vê, em como a sociedade me acolhe. Obviamente, isso vai interferir em como eu vou ser atendida como paciente dentro do atendimento médico hospitalar. Então, olhando para essas interseccionalidades, aí a gente vai falar um pouquinho da saúde da mulher. Hoje todo mundo tem um foco, né? Todos os rodas de discussão, instituições de saúde falam muito da saúde da mulher. Mas a gente sabe que a saúde da mulher negra, mulher PCD, mulher trans, mulheres pobres, outras mulheres que não sejam a mulher branca cisgênero, estão muitas vezes fora do contexto geral saúde da mulher. Então, a pergunta para vocês hoje é de que maneira os profissionais da saúde podem se preparar para assistir de maneira mais acolhedora e mais assertiva pacientes com contextos diversos, pacientes dentro das suas interseccionalidades. O Dr. Fleury comentou sobre a cartilha da saúde LGBT+. Então, a gente tem já alguns documentos públicos, né, documentos de legislações e documentos públicos e documentos educacionais de apoio ao profissional da área da saúde, que podem, por exemplo, como citado pelo Dr. Fleury, contribuir nesse aspecto. Vocês contribuiriam com a gente com alguns outros documentos ou outros sites ou fontes de conhecimento para os profissionais que estão assistindo a gente se inteirarem mais sobre esse leque de interseccionalidades? Dr. Fleury, por favor. Obrigado pela pergunta. Uma das coisas também que eu trouxe também é sobre a Política Nacional de Saúde da População Negra, também que a gente tem como cartilha, que traz um pouco dessa interseccionalidade com a população negra. Então, também dá essa visão com a mulher negra, onde a gente consegue ter uma visão que seja um pouco mais ampla, né, pensando também em interseccionalidade da questão de saúde da mulher negra. E também é importante, né, sempre quando a gente está falando de saúde, né, da mulher, a gente sempre trazer também a saúde da mulher idosa também, né, também que é outro tema, a saúde reprodutiva, a saúde sexual, né, da mulher idosa também, que muitas pessoas acabam achando que, né, são pessoas que não têm relações sexuais, né, e a gente sabe que não é bem isso, né, e então, como que a gente, como profissional em saúde, consegue então pensar na pessoa, né, sempre pensar na pessoa como um todo. Então, acho que a escuta é uma das melhores ferramentas da gente conseguir ajudar melhor, né, e sempre estar disposto a ouvir a pessoa, ouvir toda a história da pessoa, entender tudo que a pessoa traz para a gente como bagagem. Assim a gente consegue então pensar em saber como que a gente pode ajudar, e sempre em saber que para ajudar sempre tem que ser uma decisão compartilhada, né? Porque não é o que a gente determina que tem que ser feito, mas a pessoa vem com uma história, a pessoa vem com uma bagagem, é a pessoa que sabe o que é melhor para ela. Não adianta a gente determinar que você tem que fazer isso, seguir isso e ponto, mas a gente conversar com a pessoa, a gente chegar num denominador comum, que seria o tratamento, a ajuda que a gente pode oferecer para essa pessoa. Perfeito. Professora Marília? Eu queria contribuir aqui, que eu acho que uma fonte interessante de material é
o Humaniza SUS, que é um site do SUS relacionado à Política Nacional de Humanização, mas é um site que tem muito material, muito material. Então, se você digitar Humaniza SUS no Google, ou Política Nacional de Humanização, ou Humanização SUS, qualquer coisa desse tipo, você já encontra esse site logo de cara, e ele é um site que tem muito material, tanto do ponto de vista de políticas, quanto de manuais, cartilhas, das mais diversas. Eu acho que é um material interessante. E aí eu queria fazer mais 2 comentários. Um é que, quando eu trabalhava no hospital, né, a maior parte dos nossos pacientes eram adultos com doenças neurológicas e idosos. E a gente vivia inúmeras situações em relação à questão de violência com idosos. E mesmo no sistema privado, que eu acho que é algo que ainda também é uma questão difícil. No sistema público isso aparece com um pouco mais de força entre os profissionais, e no sistema privado ainda fica bastante escamoteado a gente pensar as situações de violência que a gente vê ou identifica nas famílias e nos pacientes que a gente atende, o que a gente faz com elas. Então, por exemplo, na época, a gente tinha uma parceria com a promotoria do idoso da região da onde era o hospital e a promotora. Então, tinha vários casos em que a gente fazia denúncia para o Ministério de situação de violência, e a gente tinha uma parceria para a questão de um programa educativo, enfim, de compartilhamento de ações entre o hospital e a promotoria do idoso, mas que eu acho que é uma questão no sistema privado, especialmente que a gente está falando da Rede D'Or, enfim, eu imagino que tenha muitos colaboradores que atuam único e exclusivamente no sistema privado, a questão de violência, identificação e notificação e encaminhamento de questões relacionadas à violência, ele ainda é menor por, enfim, inúmeras questões relacionadas a questões administrativas do sistema privado. Então, acho que isso era um desafio que a gente enfrentou muito naquele momento e que eu continuo batalhando, assim, para que isso seja posto. Mas, junto com isso, eu queria reforçar muito, a gente falou muito, né, o profissional de saúde precisa, o profissional de saúde precisa, o profissional precisa, quer dizer, quem está ligado ao atendimento, seja profissional de saúde ou da área administrativa, precisa. E, sim, é um fato, né, quer dizer, trabalhar na área da saúde, ser profissional de saúde é uma responsabilidade, sim, e, portanto, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu também só acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, oferecer um trabalho adequado, quando a situação desses profissionais também estiver boa, adequada, com a garantia das questões de trabalho adequadas, com esses profissionais também sendo cuidados e ouvidos. Porque eu acho que quem está na linha de frente sabe o quão árduo é, o quão difícil é e o quanto o cotidiano atropela a gente. Então, a gente pode estar aqui discutindo um monte de coisa, o PowerPoint cabe um monte de coisa, mas quem está na linha de frente sabe o quão duro a vida atropela a gente. E é muito difícil não cair no automático. E a gente só vai conseguir isso se esses profissionais também tiverem um espaço seguro, de cuidado, e de garantia de situações de trabalho, etc., para que a gente possa oferecer uma condição melhor de assistência. Eu acho que as coisas não são indissociáveis, eu queria reforçar isso. Perfeito, elas não são dissociáveis, elas andam de mãos dadas, tá certíssima, professora. É bom a gente reforçar, a gente está aqui realmente colocando os profissionais da saúde com muitas responsabilidades, né? A nossa roda de conversa sobre direitos humanos acabou que a gente está reforçando muitos deveres humanos, especialmente os deveres dos profissionais da área de saúde, mas a gente também precisa lembrar dos direitos humanos dos profissionais da área de saúde, né? Então, obrigada por reforçar isso. É muito importante até porque a Rede D'Or, como uma rede que administra diversos hospitais no Brasil, a gente tem aqui não apenas profissionais da área da saúde, mas pessoas do corporativo, do administrativo, do financeiro. Então, a gente tem aqui um foco, né, para diversos profissionais estarem ouvindo, refletindo e pensando aí como que eles podem, cada um dentro da sua área, do seu trabalho, melhorar a vida de todos que estão envolvidos nessa discussão. Diga, professora. O que acho que o que você falou é muito importante, eu queria reforçar para quem estiver ouvindo a gente, que se você não está ligado ao atendimento direto, isso não significa que o seu trabalho não é importante ou que não reflete no atendimento direto.
Quer dizer, reflete muito, seja a telefonista que atende a família, o segurança que recebe a visitante do hospital, a pessoa que cuida de papelada, de orçamento, e glosa, e não sei o que, e vai daqui, e vai de lá. Então, mesmo que você não esteja diretamente ligado à assistência propriamente dita, o seu trabalho impacta pra caramba. E muitas vezes não está relacionado à assistência em saúde, mas você tem contato com o paciente. E, portanto, você também vai ouvir um monte de coisa, você também vai precisar de um espaço para poder ver o que a gente faz com todas essas coisas que são trazidas para nós. Pessoal de rouparia, limpeza, governança, hotelaria. Então, mesmo quem não está diretamente, copa, cozinha, enfim, tem um hospital enorme, né? As instituições de saúde são enormes. E todo mundo efetivamente tem algum grau de contribuição no cuidado e impacta o cuidado, mesmo que não esteja na linha de frente, mas que está relacionado com tudo isso, né? E tem contato com as pessoas. Então, quando a gente está falando muito de profissional de saúde, mas você tem toda a razão, e o trabalho de todo mundo impacta para a garantia de um melhor cuidado, para a garantia de uma melhor assistência, para o reconhecimento de direito de todos e assim por diante. Eu acho isso muito importante de reforçar. Com certeza, com certeza. A gente é uma grande roda, né? A gente está falando aqui com muito foco na ponta, né? Que é a assistência ao paciente, mas todos os profissionais envolvidos, aí vamos falar aqui da Redditor, todos os profissionais envolvidos da rede têm o seu papel fundamental para que essa roda gire, né? Para que ela não saia do trilho. Então, muito bom a gente reforçar isso aqui agora. Eu vou lembrar aqui também, para colaboradores da Redditor, de 2 cursos que a gente tem no portal Academia Redditor. Um curso que é o curso Vieses Inconscientes. Se vocês ainda não fizeram, dá uma olhadinha lá quando tiver um tempinho para poder fazer. É um curso muito bacana que vai ajudar vocês também nesse conhecimento, né, das interseccionalidades, nesses conhecimentos de como vocês podem quebrar alguns tabus pessoais para poder isso refletir dentro do atendimento de vocês. E, óbvio, fechando aqui a nossa semana de Direitos Humanos, o curso de Direitos Humanos, que foi lançado essa semana, está fresquinho aí na Academia Redditor, um curso muito legal pensado aí para fazer justamente essa proposta de refletir quais são os direitos humanos dentro dos artigos da Declaração de Direitos Humanos e como que dentro do nosso dia a dia aqui na Redditor a gente está vendo esses direitos humanos sendo trabalhados, né? Então façam o curso, fica aí a dica da rede para vocês, o material está disponível dentro da Academia Redditor. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Ainda sobre a declaração, que é o que está regindo aqui a nossa roda de conversa, o artigo 29º, ele reforça que, além de direitos, todos temos o dever de proteger direitos e liberdade das outras pessoas, ou seja, da comunidade como um todo, né? Como que vocês entendem que os profissionais da saúde podem contribuir ativamente com esse compromisso que é coletivo? Eu vou direcionar essa pergunta para a Fernanda. O papel do profissional de saúde seria promover a saúde e o bem-estar do paciente. Então, você garantir os direitos humanos dessas pessoas faz parte da atividade essencial do profissional de saúde. Seria o quê? Saber tratar a pessoa, o paciente, entender a necessidade dele, esses pequenos detalhes que essas pessoas que têm, vamos supor, LGBT, que têm essas particularidades, saber abordar esse paciente, a pessoa que tem deficiência física, ter a sensibilidade de entender a necessidade dela para oferecer um atendimento adequado. Trabalhar em si também a questão de preconceito, para você não refletir isso no seu dia a dia de trabalho. Também questão de criar ações também, né, dentro do seu ambiente de trabalho para acabar com esses preconceitos também que ainda existem, né, nos atendimentos. Tá ótimo. Tá ótimo, Fernanda. Obrigada pela colaboração. Dentro do nosso roteiro de perguntas, a gente já vai abrir para as perguntas que chegaram aqui do chat. A nossa última pergunta, ela tem base no artigo 2º da Declaração de Direitos Humanos, né, que diz que todos têm direito a não serem discriminados e a desfrutar do que a declaração proclama.
no caso dos profissionais de saúde que percebem alguma falha na proteção dos direitos humanos, seja consigo, como a gente falou aqui, né, ou com outro colaborador, ou mesmo com pacientes, dentro de hospitais, clínicas ou demais espaços de atendimento assistencial, a pergunta para vocês é: o que vocês sugeririam como possibilidades administrativas de gestão dessas ocorrências? Assim, além do bom e velho caixinha de reclamações, sugestões, elogios, o que vocês sugeririam de uma forma mais prática, talvez, que a administração daquela instituição de saúde pudesse fazer para a gente contribuir com possíveis denúncias ou possíveis comentários que levem a instituição a olhar para a proteção dos direitos humanos? Professora Marília, por favor. Quando eu trabalhava no hospital, eu vou contar então uma experiência prática de como é que a gente fazia, e aí numa questão específica que era a questão de relacionada à violência. E a gente, então, era um hospital privado, majoritariamente de pessoas brancas, de classe média alta em São Paulo, mas a gente viveu inúmeras, no ano que eu trabalhei como diretora, a gente teve pelo menos, acho que 8 notificações para a Promotoria do Idoso de Violência, e se você pensar que era um hospital de 70 leitos, sem porta aberta e de longa permanência, é um número relativamente alto. Então, como é que a gente lidava com as inúmeras situações em que a gente vivenciava algum tipo de... Porque violência inclui não só violência física, mas negligência, violência verbal, etc. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente passou a fazer é que o contato da equipe com a família era um contato rotineiro. Então, a gente não chamava a família para conversar só nos momentos em que tinha um incêndio. A gente tinha um contato como parte da rotina de serviço, mapear a situação familiar, mapear a situação de vulnerabilidade de todos, sobrecarga, etc. Então, transformar isso em rotina foi a primeira coisa que a gente fez. A segunda coisa que a gente fez foi sempre, então, passar a fazer com situações em que a gente, então, identificava algum tipo de falha, nesse sentido, né, algum tipo de violação de direitos relacionados aos pacientes, no caso, a gente, num primeiro momento, quando não era violência física, tá? Num primeiro momento, a gente chamava a família para uma conversa com a equipe e com representação da equipe administrativa. Então, e era numa primeira vez, uma certa convocação da família, ó, dia tal, você tem que vir para a gente conversar. Se a família não vinha, a gente mandava um telegrama com um aviso de recebimento, e isso tudo era preenchido no prontuário de uma forma muito detalhada, porque isso é muito importante, o prontuário é um documento, e isso tem que ser preenchido de uma forma muito detalhada. Então, quando a família vinha, a gente fazia uma conversa, tinha uma ata dessa conversa, e sim, faziam alguns encaminhamentos. Então, vai contratar um cuidador, vai solucionar isso ou aquilo, vai trocar o acompanhante, vai... atendimento psicológico para familiar, enfim, sei lá quais eram as coisas que aconteciam. E quando esses combinados não eram cumpridos, a gente, então, passava para a instância superior, que era de fazer a notificação para a promotoria, no caso, era a promotoria do idoso, exceto situações de violência física, onde, então, diretamente a gente já fazia a notificação. E na notificação, a gente também fazia um acompanhamento junto com a promotoria. Então, a gente fez uma parceria com a promotoria para que essas famílias, quando convocadas lá, pudessem também receber a gente saber o que foi combinado lá na promotoria, e a promotoria também recebia um acompanhamento contínuo de como vinha sendo o cuidado daquela pessoa dentro do hospital. Então, o que eu estou querendo dizer, assim, que eu acho que, do ponto de vista de gestão de ocorrências desse tipo, é que a equipe tem que ter bem claro o que é negociável e o que não é negociável. Então, tem situações que dá para conversar, e você vai conversar. Tem situações que não são negociáveis e não dá para conversar. E, portanto, a gente tem que encaminhar para alguma instância superior, inclusive do ponto de vista de lei, né? Então, é isso, vai fazer um termo circunstanciado na delegacia, vai fazer uma notificação para a promotoria do idoso, para a promotoria da pessoa com deficiência, para o conselho tutelar, enfim. Eu acho que isso é importante, o que é negociável e o que não é negociável. E o que for negociável, fazer instâncias de conversa, sempre com algum tipo de encaminhamento. Então, a gente tomava essa decisão, se encaminhou dessa forma.
E o que eu queria reforçar, independente da situação, é o quanto o registro disso no prontuário, no seu registro de ocorrências, não basta a caixinha de reclamações. Né? Na hora que o profissional vê qualquer tipo de falha, qualquer tipo de não garantia de direitos do outro, ele precisa saber que há alguma coisa ali ele tem que fazer, seja de notificar o superior se ele não sabe o que fazer, seja de, então, fazer esses encaminhamentos todos. O que eu acho que não cabe é o silêncio. O silêncio é a pior das ações. A gente fingir que não viu, a gente fingir que não é com a gente, é a pior das ações. Mas a gente tentar também discriminar o que é possível negociar e o que não é possível negociar é importante para que a gente também não fique numa briga de ferro o tempo todo com a população que a gente atende, etc. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco com essa experiência. Foi ótimo. Muito obrigada, professora. Doutor Fleury, por favor. Acho que é uma pergunta muito pertinente, né? É uma coisa que é importante que a gente se crie, né, dentro da empresa de saúde, uma cultura, né, que seja de acolhimento, mas também que não seja de punição, porque quando a gente reprime, as pessoas acabam não trazendo quando acontecem as ocorrências, né? Então, quando a gente cria uma cultura mesmo de acolhimento, a pessoa sabe que quando a gente consegue, né, encaminhar ou direcionar, por exemplo, uma situação ocorrida, o que aconteceu, a gente se cria uma cultura que faz uma formação, uma tratativa para todo mundo, porque hoje pode ser essa pessoa que errou, né, naquele ponto, amanhã pode ser outra pessoa, mas quando a gente acaba, né, fazendo uma cultura de acolhimento, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo uma formação para todo mundo, para que a gente consiga evitar, né, no futuro essas situações que possam acontecer. Então, a gente cria uma cultura inclusiva de acolhimento, e assim também sempre, né, a gestão também sempre propor treinamentos sobre sistemas de diversidade e inclusão para que as pessoas consigam se sentir cada vez mais incluídos nos temas de diversidade e inclusão. Perfeito. Professora Marília, tem mais algum ponto? Eu queria só contribuir nesse sentido, que eu concordo com o doutor plenamente, e o que eu acho muito importante é que os profissionais que têm papel de gestão, diretores, coordenadores de equipe, supervisores, enfim, eles precisam também encabeçar e bancar os seus colaboradores. Porque esses colaboradores só vão trazer na medida em que a gestão também garanta isso. Então, é papel do gestor saber que é ele que tem que segurar o rojão, vamos dizer assim. Porque se a gente deixar o rojão estourar na linha de frente, é muito complicado, né? Então, essa cultura do acolhimento é fundamental, e reforçar que o papel do gestor é muito importante para isso acontecer. Porque se o gestor não assumir para si, não tomar essa responsabilidade, não defender sua equipe, né, não bancar essas decisões, inclusive, fica muito difícil fazer esse tipo de trabalho. Certíssimo. Obrigada novamente pela colaboração. Bom, a gente está quase em cima do nosso tempo final, né, para a gente encerrar nossa roda de conversa. Como a gente começou com um pouquinho de atraso, eu queria saber se tudo bem por vocês, se a gente for para uma pergunta do chat. Vocês estão ok? Ok. A gente deu uma olhada aqui nas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas tem duas perguntas aqui que elas se complementam, né? A primeira foi como estimular as perspectivas de diversidade e a inclusão entre os colaboradores. E a outra pergunta da Júlia, que diz que muitas organizações vêm implantando programas de contratação exclusivos para pessoas de grupos minorizados. São as chamadas ações afirmativas, né? E aí, na opinião de vocês, eles querem saber, dentro do setor de saúde, esse tipo de prática pode promover maior empatia e acolhimento na relação prestador de serviços versus paciente? O que vocês pensam sobre isso? Por favor, doutor Fleury. Obrigado pela pergunta, Júlia. Então, a gente tem dados, né, que mostram que quando as pessoas são atendidas por pessoas que sejam da mesma etnia ou do mesmo grupo, elas acabam se identificando mais e acabam tendo uma adesão maior ao tratamento. Então,
a gente percebe, né? A gente percebe mesmo, né, trazendo uma experiência às pessoas também. Por exemplo, no meu consultório, eu vou dizer que 98% das pessoas que eu acabo atendendo aqui são pessoas negras. Então, as pessoas acabam se identificando e procurando e também tendo maior adesão ao tratamento. Não somente a nível de artigo, né, não somente a nível de dado, mas a nível mesmo do dia a dia também a gente consegue perceber isso. Então, essa importância, né, da diversidade também dentro de todo o corpo clínico, né, ou de todos os colaboradores, né, de uma empresa, isso faz com que a gente consiga pensar cada vez de forma diversa nos problemas que, por exemplo, a sociedade traz em si, a gente consegue encontrar soluções que realmente atendam a sociedade, né? Porque quando a gente, por exemplo, pensa em soluções que sejam, por exemplo, feito por um grupo, elas pensam em como que elas vivem e como que elas acabam, né, trabalhando ou nas suas necessidades. Mas quando a gente tem um grupo diverso, né, composto por pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, a gente acaba pensando numa série de diversidade de problemas e assim conseguindo entregar produtos que conseguem atender toda a população. Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela sabe o que ela passa, por exemplo, no dia a dia, para poder ter acesso a um prédio, para poder ter acesso a um lugar. Uma pessoa negra também tem a sua história, uma pessoa LGBTQIA+, também tem toda a sua história. Então, assim, por isso é importante, né, ter dados também que mostram que uma empresa que é diversa lucra também mais, porque ela consegue entregar soluções cada vez mais que se adequam ao que a sociedade realmente necessita. Perfeito. Complementando, né, Dr. Fleury, a sua fala é exatamente o que a gente já vê dentro do mercado de consultoria das Big Four, por exemplo, né? A gente tem estudos da KPMG, a gente tem estudos da UI que falam justamente que empresas que têm colaboradores dentro dos seus quadros de colaboradores, um maior índice de diversidade, conseguem alcançar resultados e respostas e soluções dentro dos seus negócios muito mais abrangentes, né? Então, quando a gente traz para o quadro de colaboradores bagagens de pessoas diversas, a gente consegue atender a clientes com bagagens diversas também. Então, muito bem reforçado. Professora Marília, por favor, fica à vontade. O que eu queria completar é que eu trabalho como TO tem quase 20 anos já. E, entretanto, eu tenho um problema de saúde já há um pouco menos de tempo, há 10 desses 20 anos, mas que gerou incapacidades há 4 desses 20 anos. E eu venho falando de saúde da pessoa com deficiência desde sempre, desde a faculdade, durante esse tempo todo, né, de formada, etc. Mas eu costumo dizer que eu sou uma TO antes de ter vivido a deficiência e uma TO depois, né? Só quem viveu, sair de cadeira de rodas de casa, você ter dificuldade de acesso ao serviço, você ser deslegitimizada no, sei lá, no aeroporto, foram as piores vivências que eu tive, foram de aeroporto, assim, de você dizer, da pessoa dizer para você, mas o que você está fazendo aqui? Você não anda e não consegue carregar a sua mala, por que você vai viajar? Então, eu mudei muito o meu jeito de ser TO depois que eu acho que a gente pode pesquisar, falar, pensar a saúde, mesmo não sendo daquela população, claro, todos têm a contribuir, eu acredito nisso, mas eu também tenho que dizer que é muito diferente pensar o atendimento e ter voltado a trabalhar depois de ter ficado com bastante deficiência, porque você passa a... Eu vou falar uma palavra horrível, mas é porque eu não consigo achar a palavra melhor. Você caga menos regra, porque você fica menos dono de si. Porque a hora que você vive, você vê as dificuldades de dicção, é muito diferente. Então, eu queria compartilhar um pouco essa vivência pessoal e de que isso modificou muito o jeito de atender, o jeito de ser professora, o jeito de pesquisar, e que, portanto, a diversidade está presente, sim, ela vai permitir com que os grupos sejam melhor representados e possam, de fato, ter as suas necessidades atendidas. Óbvio, quem não tem deficiência pode atender quem tem deficiência, eu acredito que sim, mas poder ouvir o outro que viveu e que vive aquilo
e viver na pele fez uma diferença gigantesca, assim. Então, eu acho que foi queria compartilhar um pouco essa experiência, porque me reforçou o quanto é importante que todo mundo esteja ali falando e pensando para que a gente tenha soluções melhores e, de fato, mais efetivas, e que, de fato, condizam melhor com a necessidade daquela pessoa que a gente está querendo promover uma melhor qualidade de vida, enfim. Perfeito. Muito obrigada também pela partilha, professora. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem aceito participar desse encontro, por contribuírem de forma tão valiosa com essa discussão que é tão importante no nosso setor. E eu vou pedir para cada um de vocês deixar umas considerações finais, né, um agradecimento, enfim, uma fala breve, que a gente já está terminando aqui em cima do nosso horário. Para quem está assistindo a gente ao vivo agora e para quem vai assistir a gravação desse evento posteriormente. Então, vamos começar com a Fernanda Mota. Por favor, fica à vontade, Fernanda. Eu vim agradecer participar dessa conversa. O que eu quero deixar é sobre a rede mesmo, que na questão, eu vejo ela como uma empresa que ela aborda muito bem essa questão da inclusão. Eu sou prova disso. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu trabalho num setor que tem bastante diversidade. Todo mundo se respeita, todo mundo se acolhe, todo mundo se ajuda, todo mundo compartilha conhecimento. E ela tem a questão de trabalhar para melhorar, para atender esse público de forma adequada, porque vem aí as mudanças, a gente está se adaptando da forma que vem surgindo. E a gente tem tudo para atender isso de forma adequada. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pela sua participação. Larissa Moniz, compartilha com a gente, então, por favor, suas considerações finais. Então, gente, eu queria agradecer, né, pelo convite para participar desse momento, para que a gente pudesse compartilhar essas experiências, as nossas ideias, né, tentar passar para as pessoas, né, que elas consigam abrir, né, um pouco mais a mente em relação às pessoas, não só o atendimento da área de saúde, mas no nosso dia a dia, né, para que nós podemos ser pessoas mais empáticas, para que dentro do nosso atendimento nós podemos ser mais humanos, né, a gente saber que a gente tem que dar às pessoas um tratamento igual, mas que a gente use como base a equidade, porque a minha necessidade é diferente da necessidade da doutora Marília, é diferente da necessidade da Fernanda, que é diferente da necessidade do doutor Fleury, e que todos nós passamos por dificuldades, em particular, diferentes, né? E aí que a gente consiga, né, expandir essas ideias, consiga abrir as mentes das pessoas, né, para que a gente coloque realmente em prática, né, que nós temos deveres, né, mas que nós temos direitos também, né? Foi muito falado em dever, mas também temos direitos e que isso sirva para todo mundo, né? Porque o dever maior da gente é preservar o direito do outro. Então, gente, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Larissa, foi ótimo contar com você aqui também. Doutora Marília Otero, por favor, suas considerações finais. Queria, então, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando essas experiências com vocês, com os colegas. Acho que todo mundo pôde falar um pouco da sua experiência e contribuir um pouquinho para que a gente, né, comece e continue nesse caminho de construção de mais diversidade, equidade, etc. E acho que o que eu queria deixar como reforçar no final é que a saúde do profissional precisa ser sempre vista e a gente precisa, para garantir os direitos de quem a gente atende, eu acho que é muito, muito importante, e é isso que eu queria reforçar, que quem também quem está na linha de frente, quem está no backstage, né, quem está também na parte administrativa, etc., mas que toda essa equipe, que de alguma forma está envolvida, também precisa ter os seus direitos reconhecidos, também precisa ter espaços de cuidado, de escuta, e eu acho que isso compõe para que a gente continue andando cada vez mais, e muito, muito obrigada a todos. Maravilhosa. Obrigada, professora. Dr. Fleury Johnson, por favor, suas considerações finais.
E gostaria de agradecer a todos e a todas, né, a todo mundo aqui também na plateia, todo mundo aqui também que estiveram aqui, né, dividindo e compartilhando as suas experiências, suas histórias e também as suas contribuições. Gostaria de chamar, né, mais uma vez todo mundo para que a gente consiga cada vez mais buscar, né, entender, né, sobre os temas de diversidade e inclusão, para que a gente consiga se aprofundar cada vez mais, né, porque não é somente para os nossos pacientes, mas também para a gente que a gente consiga viver e estar numa sociedade cada vez melhor, né, porque a gente tem familiares também que precisam disso, a gente tem pessoas que a gente gosta também que precisam que a gente cada vez mais entenda esse tema. Então é um tema que permeia todas as nossas relações. Então esse seria o que eu deixaria hoje. Obrigado. Perfeito. Bom, eu vou deixar então o meu agradecimento, né? Eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje, mediando essa roda de conversa. Foi um prazer enorme, me deixou muito feliz esse convite, me deixou muito feliz assistir essa roda de conversa que foi realmente tão valiosa. A gente teve aqui partilhas, a gente teve colaborações aqui fantásticas. Eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente, não só a gente que participou de forma ativa, mas todo mundo teve aí um momento que foi tocado, ou mais de um momento que foi tocado, e refletiu sobre o seu dia a dia, né, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, essa é a proposta. O que a gente está fazendo aqui hoje é o que eu acredito que a Redditor quer para os seus colaboradores, contribuir para que a gente vá se lapidando cada vez mais para sermos seres humanos melhores. A proposta aqui é que a gente seja pessoas melhores, com um olhar melhor, com um olhar mais acolhedor, com um olhar mais humano. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa olhar para as diferenças, olhar para as diversidades, mas acima de tudo também olhar para o que nos une. Nós somos seres humanos e a gente precisa se respeitar e se enxergar como tais. Então, muito obrigada pelo espaço, parabéns pela Redditor por promover mais uma vez esse espaço, que esse seja o primeiro de muitos, que a Semana dos Direitos Humanos do ano que vem seja mais um sucesso. E, Monique, com você, muito obrigada novamente pelo convite. Um abraço, pessoal. E chegamos ao final desse lindo evento. Em nome da Sustentabilidade Redditor, eu agradeço a participação dos nossos convidados aqui presentes pelas ricas contribuições, Dr. Fleury, doutora Marília, Fernanda, Larissa e Carolina. E também agradeço aos que aqui estiveram presentes, nos assistindo, participando. As perguntas que a gente não conseguiu realizar aqui no evento vão ser encaminhadas para os nossos participantes via e-mail e as respostas enviadas para todos os participantes, tudo bem? Eu destaco que esse evento ele vai ser disponibilizado em breve na Academia Redditor para todos os colaboradores e também vamos disponibilizar todo esse conteúdo para público externo. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez.